Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, recebeu por meio eletrônico 15.889 pedidos de registro de candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador nas 184 cidades do Ceará. O prazo do pedido de registro ficou encerrado no último sábado e no domingo, logo cedo, os candidatos invadiram as ruas e redes sociais para começar a campanha. Do total de 15.889 pedidos enviados pelos partidos, 1.371 registros estão na capital, sendo 11 ao cargo de prefeito, 11 a vice-prefeito e 1.349 candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza. Em 2016, o Tribunal Regional Eleitoral recebeu 14.909 registros de candidaturas. E com tanta gente em busca do seu voto, eleitor, eleitora, a campanha começou para valer nesse domingo, como conta o repórter Sátiro Salles. O calendário das eleições municipais teve neste final de semana duas das mais importantes etapas na corrida pelas prefeituras e câmaras de vereadores. O prazo para o registro das candidaturas ficou encerrado no sábado e, a partir deste domingo, os candidatos deram a largada oficialmente para brigar pelos votos nas 184 cidades do Ceará, a exemplo do que acontece nos demais municípios brasileiros. O país tem 5.668 cidades. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, alertou que a partir do último sábado, cartórios eleitorais e secretarias dos tribunais eleitorais permanecem abertos aos sábados, domingos e feriados. Isso significa, de acordo com as normas que regem o pleito de 2020, que os prazos processuais relativos aos feitos das eleições municipais não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados. O TSE destaca também que entre 26 de setembro e 18 de dezembro, o mural eletrônico, mensagens instantâneas e mensagens eletrônicas serão utilizadas para as comunicações da Justiça Eleitoral em processos de registro de candidatura, em representações, reclamações e direito de resposta e em prestação de contas, observadas as regras específicas das resoluções respectivas. O mural eletrônico, conforme o TSE, é o sistema oficial de publicação de intimações, notificações e comunicações realizadas pelos cartórios eleitorais e pela Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no andamento de representações, reclamações e pedidos de resposta previstos na Lei de número 9.504 de 1997, a Lei das Eleições, de pedidos de registro de candidatura, bem como de prestação de contas de candidatos eleitos, disciplinado pelas normas editais pelo TSE, relativas aos pleitos regulares e suplementares. Com informações sobre os bastidores das campanhas para o jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h22. Tem esse registro feito pelo nosso correspondente, repórter Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, abordando os números do Tribunal Regional Eleitoral, sobre candidaturas, também sobre regras da legislação que institui limites e a liberdade para os candidatos buscarem votos nas ruas e nas redes sociais. E a campanha começou para valer mesmo nesse domingo. Muitos candidatos, Beto Almeida, tanto em cidades da região metropolitana de Fortaleza quanto do interior do Ceará, leram ou ouviram falar sobre as normas que regem o pleito de 2020. E do ponto de vista sanitário, alguns ignoraram por completo as recomendações das autoridades da saúde para serem evitadas aglomerações e os cuidados necessários que devem ser adotados, como, por exemplo, o uso de máscara e higienização das mãos para se evitar a transmissão do coronavírus. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Campanha nas ruas, e aí a gente constatou o que vínhamos falando aqui.
a dificuldade que vai ser para os candidatos, Luciano, garantir o mínimo da segurança sanitária nesses tempos de pandemia. No sábado à noite, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma cadeia de rádio, uma transmissão por rádio e TV, e mostrou exatamente duas preocupações básicas. Uma, o combate às fake news. A outra, Luciano, o combate a essa questão das aglomerações, recomendando que os candidatos se preocupem não apenas com as consequências dos atos que o desrespeito às leis sanitárias trazem para eles, mas também para os eleitores. E aí, se você observar, por exemplo, aqui mesmo, só pegar o exemplo da capital, mas a gente vai entrar em outros municípios também, por exemplo, aqui na capital, todos os candidatos usaram máscaras. Não tenha dúvida, todos eles, se você observar fotos, imagens, estão todos nesse quesito, ok, passaram com nota 10. Uma observação, Beto, em alguns eventos, alguns candidatos retiraram as máscaras ou a máscara quando foram falar. É até assim um sentimento que eles tentam traduzir para os eleitores ou para os interlocutores. É o seguinte, olha, eu preciso estar aqui de cara limpa para as pessoas sentirem o que eu estou dizendo, o que está presente na minha expressão labial. Que é um gesto também que acaba se justificando do ponto de vista da relação com os interlocutores, com os eleitores, mas sempre com o cuidado devido de manter a máscara quando for se aproximar das pessoas. Aí vem o segundo problema, a máscara por si só não resolve. Aí vem a questão do distanciamento social. Tá lembrado, Luciano, aquela regrinha? Eis a preocupação. Não basta apenas o cuidado com a máscara. Tem que ter também o cuidado com o distanciamento social. A aglomeração é isso, é essa proximidade, é exatamente o aglomerado, como se diz. Então, nesse aspecto, nenhum dos candidatos até agora cumpriram. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Luciano, vai ser difícil. Você imagina o que é você realizar atos de campanha como carreatas, caminhadas, seja lá o que venha em nome da busca do voto pelo eleitor, que não haja essa aglomeração. Mesmo que se respeite máscara, mas o distanciamento social é algo que vai ser difícil de ser cumprido, de manter aquela distância regulamentar entre um eleitor e outro, entre o candidato e outro. Teve eleitor que abraçou, candidato que abraçou criança, que deu cumprimento, fez o cumprimento de mão, Luciano, sem a questão do cuidado básico. Então, isso daí mostra exatamente a dificuldade que a Justiça Eleitoral, a despeito do discurso do presidente do TSE, vai ter nessas eleições. E uma questão aí que pode se colocar, Luciano, claramente é o seguinte: o risco é um desses candidatos, por exemplo, e aqui de todo o estado do Ceará, do Brasil, ele vir a ter, por exemplo, os sintomas da Covid e ter que se afastar da campanha por 14 dias, durante uma campanha que tem apenas 45 dias de duração. É uma campanha intensa, é uma campanha que precisa estar com o candidato ali firme, com a saúde em dias, ao mesmo tempo, Luciano, mantendo todos esses cuidados sanitários. Não é fácil, eu reconheço. Jornalista Beto Almeida, como a campanha é muito curta, o nível de intensidade logo na largada da disputa pelos votos dos eleitores em cidades da região metropolitana de Fortaleza e também do interior do Ceará, surpreendeu, porque se você que está nos acompanhando pelas redes sociais neste momento no Jornal Alerta Geral, pode perceber as imagens com carreatas, passeatas, muita movimentação dos candidatos, dando aí um ritmo. Opa, já perdemos muito tempo aqui, agora vamos tentar ganhar tempo nesses próximos 30 dias na busca pelo voto dos eleitores. E é exatamente essa a questão. Luciano, olha, a carreata, é bom que se diga, é um dos atos de campanha que não estão proibidos. Porque, por exemplo, até melhor do que caminhadas, por exemplo. Mas desde que a carreata, por exemplo, mantenha aquele controle no número de veículos, aliás, de pessoas que estão dentro dos veículos, tá? De pessoas com motos e que desde todos estejam utilizando máscara. Não dá para você colocar, por exemplo, Luciano, uma caminhonete, um caminhão lotar de eleitores, de simpatizantes, de militantes e sair aí percorrendo a cidade. E isso também não funciona. Agora, eu observei, para além dessa questão sanitária... É socialista! Um pouco de paz e amor, né? Claro, é a largada, né, jornalista Beto? Primeiro chegar para sentir o ambiente, depois a expressão verbal sair rasgando aí no debate que naturalmente vai ser aquecido.
tanto por aqui quanto no interior do Ceará. São 7 horas e 29 minutos. Daqui a pouco a gente volta dentro do bate-papo político para falar sobre o peso das redes sociais nesta campanha eleitoral, na narrativa do Carlos Silva, e também vamos falar sobre uma pesquisa que foi realizada há poucos dias em São Paulo, divulgada nesse domingo e que gera preocupação entre candidatos e partidos aqui no Ceará. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. A força das redes sociais na campanha de 2020. As informações com Carlos Silva. As redes sociais ganham importância inédita em uma eleição no Brasil. As limitações para a campanha com a pandemia do coronavírus deixam a internet como o mais amplo espaço de mensagens para os candidatos que brigam por um mandato nas câmaras municipais ou o comando de uma prefeitura. A corrida começou nesse domingo, com o início oficial da campanha eleitoral, com candidatos cumprindo a agenda e distribuindo os primeiros movimentos pela internet. De acordo com a legislação que disciplina as eleições de 2020, as propagandas são permitidas em sites dos candidatos, partidos e coligações. O endereço eletrônico deve ser comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado em provedor estabelecido no país. Um detalhe: mensagens eletrônicas são permitidas apenas para endereços previamente cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido político ou coligação. A campanha, por meio de blogs, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas, mas o conteúdo deve ser gerado ou editado pelos candidatos, partidos ou coligações. Todo impulsionamento deverá conter de forma clara e legível o número de inscrição no CNPJ ou CPF do responsável, além da expressão propaganda eleitoral. A legislação barra a veiculação de propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e em portais oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, e proíbe também impulsionamento de posts e mensagens por terceiros. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. 7 horas e 33 minutos, jornalista Beto Almeida. A internet é um campo bem aberto e escancarado para a manifestação e para a liberdade de expressão dos candidatos neste momento de disputa de corrida pelos votos dos eleitores em cidades do interior e da região metropolitana de Fortaleza. Mas existem também limites, como bem pontuou o Carlos Silva. Esses limites, Luzenor, naturalmente, eles, você imaginando numa campanha eleitoral com relação ao uso das redes sociais, como bem citou aí, agora, o que acontece? A diferença é do centro urbano. Se nós estivermos falando de uma cidade de médio, de grande porte, eu acredito sim que as redes sociais terão um peso preponderante, não tenha dúvida. Nas cidades menores, onde a polarização, onde a disputa, o acirramento político é muito maior, a tendência é que as redes sociais não tenham essa importância tão grande. Vai prevalecer sim as ações presenciais, aquela presença do candidato, a ação envolvendo os eleitores, é isso que prevalece. Fica difícil você imaginar numa cidade de pequeno porte no Ceará, em qualquer cidade desse país, Zenor, em que as redes sociais sejam mais preponderantes do que propriamente o corpo a corpo, como se diz, do candidato com o eleitor. Já numa capital como Fortaleza, por exemplo, cidade como Sobral, Juazeiro do Norte, como Juazeiro, até Caucaia, eu acho, mas Caucaia também tem muitas características do município presencial. Porque a gente pode puxar o seguinte: quando você fala sobre as pequenas cidades, há sim uma realidade, é que em pequenos colégios eleitorais, onde a maioria das pessoas se conhece, convivem entre si e conhece os candidatos, o contato presencial acaba sendo inevitável no assédio nessa corrida pelos votos. Nas grandes cidades, para os candidatos alcançarem a maioria dos eleitores, eles precisam recorrer em tão pouco tempo às redes sociais, à internet. E tem outro aspecto, Beto Almeida, é que em muitos municípios do interior do Ceará, eu li pesquisa mais recente,
muita gente não tem acesso à internet, muita gente não tem as redes sociais. Mas, do ponto de vista das grandes cidades, dos grandes centros urbanos e com os maiores colégios eleitorais, a internet é sim a maior ferramenta para alcance dos eleitores e no imediatismo e também nas notícias que podem ser transformadas em fake news e usadas de forma indevida. Mas para isso a Justiça Eleitoral tem também regras para restringir e cabe a você, eleitora, o bom senso para buscar discernir o que é uma informação correta, o que é uma informação errada, mentirosa, porque quem compartilhar as fake news, as notícias inverídicas, as agressões verbais de conteúdo contra um ou outro, poderá sofrer sanções. Esse seu alerta aí, Luciano, ele ganha maior volume de preocupação, principalmente no WhatsApp. Porque aí sim, o WhatsApp é uma rede social que, por exemplo, ela ganha e campeia em todas as cidades do país, independente de ser pequeno ou grande, todo mundo hoje usa o WhatsApp, principalmente, dizendo, a questão das fake news, elas acontecem mesmo no seio da família, entre os familiares, as vovós adoram utilizar, repassam tudo que recebe e, principalmente, a gente tem que ver também um detalhe, não tem na parte do eleitor também esse desprendimento não, porque o eleitor em si, principalmente nas cidades menores, ele tem o candidato da preferência dele, ele está envolvido mesmo na campanha, e quando ele recebe, Luciano, uma mensagem que atinge o adversário, é quase assim, a vontade dele é de passar aquilo adiante. Então, é um controle que vai ser difícil. Controle não vai ser emocional. Fácil. É controle emocional. É equilíbrio emocional. Mas precisa saber o seguinte, que isso tem consequência. Porque se ele for descoberto, se ficar constatado que ele passou aquilo de forma deliberada, pode sim vir a ter problemas. São 7h37. Me despertou curiosidade, jornalista Beto Almeida, e eu quero dividir com você, ouvinte, internauta, o resultado de uma pesquisa do Instituto Datafolha realizada nessa última semana e divulgada no domingo pelo jornal Folha de São Paulo. A pesquisa é do Instituto Datafolha e mostra que 34% dos eleitores da capital paulista temem ir aos locais de votação. Há preocupação entre candidatos e partidos que temem alta abstenção. Essa realidade de lá, em função da pandemia, é uma situação que está marcando a vida dos eleitores e candidatos em várias cidades brasileiras, como acontece aqui no Ceará. As informações com Carlos Alberto. Sátrio Salles, a pesquisa. O Tribunal Superior Eleitoral está adotando medidas para deixar os mesários e os eleitores mais seguros quanto à prevenção contra o coronavírus, mas os números de uma pesquisa do Instituto Datafolha dão um indicativo de que poderá ser alta a abstenção no dia 15 de novembro, quando serão escolhidos os novos vereadores e prefeitos dos 5.568 municípios brasileiros. A pesquisa mostra que, em São Paulo, por exemplo, 34% das pessoas entrevistadas temem ir aos locais de votação com receio de infecção pelo vírus. Uma parte dos eleitores, 24%, conforme os dados do Instituto Datafolha, sente segurança para ir às urnas, enquanto 42% há pouca segurança. Registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, sob o número 06594/2020, a pesquisa do Datafolha foi realizada nos dias 21 e 22 de setembro. Ouviu presencialmente 1.092 eleitores e tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O maior índice de eleitores que mostram temor com os riscos da Covid-19, de acordo com a pesquisa, está na faixa etária de 45 a 59 anos, 40%, seguido das pessoas entre 35 e 44 anos, 38%, respectivamente. A pesquisa mostra ainda que os homens, 26%, se sentem mais inseguros do que as mulheres, 41%. Com informações dos bastidores das eleições municipais no Brasil, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles.
São 7h40. Eu fiz questão de dividir com você, ouvinte internauta, o conteúdo dessa pesquisa, porque a preocupação que está sendo sentida nesse exato momento em outros grandes centros urbanos faz parte também da agenda dos candidatos e dos candidatos a prefeito, a vereador e de muitos eleitores aqui no Ceará. E uma grande preocupação, Beto, se diz respeito a ameaça de uma alta abstenção. A cada eleição, nós temos sempre a ausência dos eleitores que estão indiferentes, que têm problema de deslocamento para ir até o local de votação e participar das eleições. Mas neste ano de 2020 tem esse componente da pandemia do coronavírus que deixa, claro, muita gente assustada e fugindo de aglomerações para não ser contaminado por uma doença que é terrível e fatal. Esse índice aí, Luciano, de pouco, vamos dizer assim, de temor dos eleitores se soma a um outro que a própria pesquisa Datafolha também demonstrou. No caso específico para a cidade de São Paulo, lá 33% dos eleitores paulistanos dizem não ter interesse em participar da campanha municipal deste ano. Olha, esse número pode ser facilmente transportado para, mais uma vez, para os grandes centros urbanos, onde o desinteresse, sim, da população é grande. Aí você une o desinteresse do eleitor com a questão da Covid, o temor da contaminação, aí sim gera uma preocupação com a questão da abstenção. Nessa pesquisa do Datafolha me chamou a atenção isso, Luciano. Olha lá, do total de entrevistados, 24% disseram que se sentem muito seguros para votar, tá certo? 42% dos entrevistados lá se sentem um pouco seguros. E 34% disseram que se mantêm nada seguros. Ou seja, eles estão totalmente inseguros. O medo de contaminação é maior entre as mulheres do que com os homens. Agora, um detalhe que me chamou a atenção. Por exemplo, quem tem mais de 60 anos, 17% dos eleitores com mais de 60 anos afirmam que não vão votar com medo da Covid, enquanto os eleitores que estão na faixa de 25 a 34 anos admitem ter esse receio. Ora, quem deveria ter mais receio aqui para ir votar é o idoso com mais de 60 anos, ele tem 17%. Então, para mim, isso está muito imbricado, muito junto com o desinteresse que o eleitor tem em relação ao pleito. Junta esse desinteresse com a Covid, aí chega a esse percentual. Temos também que fazer uma observação que a cada início de campanha eleitoral sempre aparecem esses índices mais elevados de desinteresse pelas eleições. Com o andar da carruagem, com a movimentação dos candidatos nas ruas e também nas redes sociais, vai gerando um clima de entusiasmo, de empolgação, as pessoas vão se envolvendo e aí nós vamos tendo uma tendência de queda no índice de abstenção. Para finalizar o bate-papo político, Beto, para você não dizer eu esqueci, você dessa vez não vai esquecer. Você nos chamou a atenção que algumas zonas eleitorais do Ceará decidiram fazer uma espécie de pacto para evitar aglomerações de candidatos. Isso em Capistrano, Itapiúna, Aratuba, Potengi e outras cidades do interior do Ceará. Então, dizendo 4 zonas eleitorais promoveram esses pactos com a justiça eleitoral, com os juizados eleitorais no interior do estado, para evitar exatamente as aglomerações, os comícios, as caminhadas, aqueles arrastões que são feitos pelo interior. Crato, Milagres, Abaiara e Caririaçu. Para além desses, também a juíza eleitoral aqui na Serra, por exemplo, Capistrano, Aratuba e Itapiúna, também fechou acordos, só que por lá pela Serra, Luciano, já teve candidato descumprindo. Então realizou carreatas. O problema é realizar carreata? Não. O problema, a carreata está permitido. Isso Beto é possível. Almeida, só uma observação. O que nós teremos de abstenção no dia 15 de novembro vai depender muito do que os candidatos fizerem ao longo desta campanha. Porque se nós tivermos muitas aglomerações, com ameaça, risco e até com a transmissão real do coronavírus, certamente teremos muitos eleitores infectados às vésperas da eleição, impedidos assim de participarem da votação e provocando uma alta abstenção que vai redefinir o quadro de composição das câmaras municipais e vai frustrar muita gente que aí tem os cálculos na ponta do lápis sobre o número de votos e com a ausência dos eleitores nas urnas, nós não teremos esses votos. E como diz aquele ditado popular, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então não é só para o eleitor que pode sobrar isso não, sobra para o candidato também. Porque o candidato, ele pode sim ser contaminado pela Covid. Lá em Curitiba, o prefeito e a primeira-dama estão lá.
com Covid. Internados com pneumonia. Com pneumonia. Então, o candidato em si, ele precisa ter esse cuidado. Porque não é brincadeira, dizendo, como a gente já afirmou aqui, uma campanha de apenas 45 dias, intensa. Se um candidato desse apresentar algum sintoma, ele tem obrigatoriamente que se afastar pelo menos por 14 dias. 14 dias fora de uma campanha eleitoral é muito tempo, meu povo. São 7 horas e 45 minutos, final do nosso bate-papo político aqui nesta segunda-feira. A você, ouvinte internauta, um bom início de semana, e no dia a dia você terá aqui no Alerta Geral muitas informações e análise criteriosa e as informações que você precisa no dia a dia. A você, ouvinte internauta, um grande abraço. A você, Beto Almeida, um bom início de semana. Tem muito mais daqui a pouco com a Lucínia Barbosa. Bom dia a todos e até amanhã.